A paz do Senhor, amados. Nesta manhã passando para deixar mais uma meditação, que o Espírito Santo me deu ontem à noite, que é no livro de Romanos, capítulo 3, e versículo 8, que nos diz assim: e por que não dizemos como somos, blasfemamos, e como alguns dizem que dizemos, façamos males para que venhamos bem. A condenação desse é justa. Repetindo para vocês entenderem. E porque não dizemos como somos, blasfemados, e como alguns dizem que dizemos, façamos males para que venham bens. A condenação desses é justa. Amém? O epígrafe do texto diz assim: o privilégio dos judeus, a justiça de Deus. Eu discorri aqui alguma coisa sobre esse versículo, para entendermos melhor. Romanos 3:8, que nos diz assim: o apóstolo Paulo refuta uma calúnia, uma calúnia feita contra ele. Ele condena a falsa acusação de que seu ensino sobre a graça de Deus encorajaria as pessoas a pecarem com a justificativa de que o mal ressaltaria em um bem maior. Então, Paulo afirma que a condenação de quem diz isso é justa. Então, blasfemaram, contra Paulo, caluniaram. E o contexto e a explicação sobre esse versículo, a passagem aborda o raciocínio humano distorcido sobre a soberania e a graça divina. Ponto 1 diz assim: a calúnia, sobre a calúnia. Paulo ensinava que a graça de Deus é tão grande que cobre todos os nossos pecados. O que ele detalha melhor em Romanos 5:20. Eu vou até olhar. Romanos 5:20. Vamos ver o que ele detalha. Romanos 5:20, que nos diz assim: veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Amém? Então, seus opositores distorciam essa mensagem, acusando de ensinar, faça o mal para que venha o bem. O que significa fazer o mal intencionalmente para destacar ainda mais a bondade e a graça de Deus. O segundo ponto diz a rejeição. A rejeição de Paulo. Paulo rejeita essa lógica de forma veemente de fazer o bem, ou ao contrário, de fazer o mal na explicativa de que algo bom saia dele. É uma distorção perigosa e pecaminosa, de falsa aparência. Então, veja que primeiro caluniar Paulo de estar encorajando as pessoas a fazer o mal para que o bem venha. Então, na segunda diz que Paulo ensinava que a graça é tão grande que cobre todos os nossos pecados,
E os opositores deles distorciam essa mensagem que dizia que eles o acusaram de que ele estava ensinando fazer o mal para que o bem fizesse, que não era verdade, né? Que significa fazer intencionalmente para destacar ainda mais a vontade e a graça de Deus. Então, a rejeição de Paulo, no segundo ponto, Paulo rejeitou, né, essa lógica de forma veemente, de fazer o mal na explicativa de que algo bom venha ou saia dele. Né? Então, é uma distorção perigosa, é uma distorção pecaminosa, ou seja, é pecado, é falsa. Né? E o veredito do apóstolo Paulo, no terceiro ponto, o apóstolo Paulo ele encerra, né, e debate, dizendo assim, que a condenação das pessoas que espalham essa mentira ou usam a graça de Deus para fazer maldades como desculpa para pecar é justa e merecida, né, a condenação dele. Porque Paulo não era a favor de fazer o mal para que o bem viesse. Então, essa pessoa que levantou essa calúnia contra Paulo, distorcendo, né, dizendo que Paulo queria fazer o mal para que o bem viesse, então a condenação dele era justa, porque ele estava acusando de uma coisa que Paulo não estava fazendo. Né? E essa mentira, que ele usou a graça de Deus para fazer maldades como desculpa para pecar, né? Então a condenação dele é justa e merecida. Amém? Quando nós ouvimos uma palavra do Senhor, uma palavra de Deus, uma explicação, né, nós devemos examinar todos os pontos, né? Os bons, os maus, os ruins. Devemos examinar também os pontos fracos e fortes e exatamente o ponto principal do ensinamento daquela palavra, daquele versículo para a nossa própria vida. O que estamos fazendo para nós mesmos? Estamos sendo justos com o que fazemos? Estamos sendo justos para com as pessoas? Estamos sendo justos pelas acusações que às vezes podemos fazer? Será que podemos acusar as pessoas que nós mesmos sabemos que não podemos? Será que estamos a julgando mal ou bem? É? Sabemos que não podemos fazer injúrias, nem calúnias, nem difamações, nem blasfemações. Não podemos blasfemar contra ninguém, nem contra os santos, nem contra padres, nem contra freis, nem contra nenhum dos homens de Deus levantados, nem contra evangélicos, que todas as igrejas sempre têm o certo e o errado, o que cumpre, o que não cumpre, o que faz o bem e o que não faz. Então devemos examinar todas essas coisas, examinar as pessoas e principalmente, o ponto principal dessa mensagem devemos conhecer as pessoas para sabermos como verdadeiramente ela é, como verdadeiramente ela age, como verdadeiramente ela abrange, como verdadeiramente ela escuta, como verdadeiramente ela usa a mensagem, né, a favor dela, a favor das pessoas, né, nos seus próprios estudos, nas suas próprias explicações, nas suas próprias menções, né, e nos seus conselhos diários, nos seus conselhos virtuais. Né? Quem é essa pessoa de verdade? Vamos conhecê-la, vamos encontrá-la, vamos visitá-la, vamos segui-la, não é? Vamos curti-la se possível, vamos mencioná-las, mas com coisas boas, com coisas construtivas, não coisas negativas. E tem pessoas que deixam mensagens muito boas, né, muito fortes, às vezes até contra nós mesmos, contra o nosso próprio pecado, que se nós não tivéssemos pecado, nós não nos constrangíamos com algumas mensagens que ouvimos, e às vezes pensamos, meu Deus, eu acho desse jeito, eu faço isso, preciso me converter realmente. Então,
Essa mensagem é para que você se converta, né, nessa mal conduta de calúnias, de blasfêmias. Não blasfeme na vida de quem você não conhece, de quem você não sabe, de quem você não viu, nem ouviu suas lutas, né? Quem não viu as suas lutas diárias com seus familiares, com seus irmãos de sangue, com sua mãe, com seu pai, com seus filhos, com seu esposo, né? Que muitos nos julgam pela aparência. A aparência não quer dizer nada. Eu tenho uma aparência muito boa realmente, mas por trás da minha aparência ninguém sabe o que eu passei, o que eu sofri, o que eu lutei, né? O que blasfemaram contra mim, o que disseram contra mim. Eu não digo isso como explicação, eu digo isso como exemplo concreto que vivi, que passei e que ainda passo, né? E muitos passam. Vejam o que dizem do Frei Gilson, é porque ele é frei, vive contido em Cristo, vive na casa de Cristo, vive fazendo, né, as coisas debaixo da graça de Cristo, como Paulo, como os apóstolos, como Maria, que Jesus morreu e ela continuou na sua caminhada de mãe espiritual, mãe santa, e foi até o final, não é, com seu sofrimento de missionária ali, de mãe espiritual, não é, até o fim ela cumpriu o seu chamado, não é, de mãe espiritual do povo até o fim, porque ela continuou, não é, os desejos de Deus em sua vida, que Deus chamou ela para ser a mãe de Jesus, e ela continuou a sua caminhada ali, mesmo triste, mesmo sofrendo pelo seu filho, né, que foi perdido, mas ao mesmo tempo reviveu, ressurgiu, ressuscitou e subiu aos céus e ficou lá guardado no seu lugar, na sua casa. E ela seguiu a sua vida missionária, não é, como mãe espiritual do povo, não é? E até hoje o povo a abrange por essa coragem, por essa fé que ela teve de ir nessa jornada até o fim. Porque quando o povo escolheu Saul naquele tempo, não é, para ser o juiz ali, para ser juiz, para ser rei, né, o povo queria Saul, queria escolher o próprio rei, mas Deus escolheu Saul, né? Viu que Saul era quem merecia ser rei naquele tempo e preparou tudo e deu todos os sinais e se cumpriu que Saul foi rei, né? Mesmo que o povo não quisesse, que eles queriam escolher da sua própria vontade. Aí Deus disse, não, eu vou escolher para vocês. Né? Deus escolheu, mesmo sendo que Deus escolheu, com o tempo, Saul se ensoberbeceu, né? E depois desobedeceu a Deus, se corrompeu, né? Começou a se corromper e não cumpriu o seu chamado certo de rei daquelas pessoas, daquele tempo, né? Mas Maria teve o seu chamado de mãe, o povo escolheu ela como rainha da terra, né? E ela continuou o seu chamado, né, até o dia da sua morte, né? Da sua ascensão, feita diz a palavra. Então ela foi escolhida. E sabemos que nosso espírito também faz ascensão, porque o nosso espírito ele sobe ao céu. Quando morremos em Cristo, o corpo de quem não subiu igual a Jesus fica, mas o espírito ele é assunto, ele sobe, né? Porque ele não fica na terra, ele volta para o lugar de onde veio, né? Glória a Deus. Por isso essa palavra. Então sabemos que essa palavra é para que você se converta e não calunie mais ninguém sem saber coisas concretas, né? Coisas secretas que são verdadeiras e não mentirosas, e mesmo assim ainda não podemos julgá-las, né? Temos que ajudá-la espiritualmente, ajudá-la com palavras, né? Com coisas que elas precisam, para que elas também venham a se converter dos seus maus caminhos e ser seguidores de Cristo, igual nós somos. Nós praticamos a palavra, nós a entendemos, nós lemos, a estudamos e deixamos também orientações para vocês que querem seguir o certo e um dia ter o seu espírito, né, na eternidade, feito os outros santos que dormiram em Cristo. Amém? Que quando dormimos em Cristo, né,
seguimos a Cristo e morremos, nós dormimos em Cristo. Não morremos, dormimos em Cristo. E o nosso espírito segue, não é, ao encontro de Jesus, não é? Vai para o seio de Abraão, fica lá no seu lugar certo. E o que morre sem Cristo, sem estar em Cristo, esse já vai para o Hades mesmo, o lugar certo também. Tem o Hades e tem o seio de Abraão, que é o paraíso. Então tem a separação de um e de outro. Entenderam? Então vamos ser felizes com Cristo e em Cristo. Certo? Que vocês sejam abençoados neste dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E eu profetizo para vocês bênçãos e graças do Senhor abundantemente cada dia, para conversões, para atos certos, para conversas certas, para as coisas certas, para fazer tudo correto, no prumo de Jesus, que só Jesus tem um prumo para nós, para nos aprumar no seu caminho, olha, para a gente não fazer assim, nem assim, nem assim não, mas seguir reto no caminho de Cristo, amém? Por isso nos preocupamos com a vida espiritual de vocês, mas vocês é quem escolhe se querem ou se não querem, porque tem o livre-arbítrio, ou você escolhe Cristo ou não escolhe, ou quer ou não quer, só não pode ficar em cima do muro, um e outro, você tem que escolher o caminho certo, ou Cristo ou o mundo, amém? Que o Deus do mundo é o diabo mesmo, mas Cristo é quem nos leva ao céu, Ele é que é o caminho, a verdade e a vida, tá lá em João 14, para vocês lerem. E seguindo esse caminho que é Cristo, vocês vão ser mais felizes, mesmo que venham algumas lutas, alguns aperreios, porque enquanto estivermos aqui na Terra, nós vamos passar várias coisas mesmo, vários terrores, vários tremores, várias, coisas que nos tiram de tempo. Nós temos que manter a mente firme, certa e correta, para lutarmos e sabermos o caminho certo de seguir, para não nos desviarmos para a esquerda nem para a direita, mas seguir reto no caminho que é Jesus Cristo, através do Espírito Santo. E sabemos que toda a igreja, ela forma o corpo, mas a cabeça que rege a igreja, que orienta, que nos faz seguir reto e certo, é Cristo. E Ele faz isso através do Espírito Santo, E todos os santos nos servem como exemplos. E tudo que eu falo da minha vida, eu já falei, eu já deixei aqui, eu já escrevi. São exemplos que eu vivi realmente e vivo. E eu não nem gosto de mentir, eu gosto de falar o certo, para que vocês vejam que nós, quando somos espirituais, passamos várias coisas, vários apertos, sofremos iguais todos os santos sofreram e sofrem. E no tempo passado, eles que foram os primeiros, sofreram muito mais que nós, Nós fomos lá na Galeria da Fé, em Efésios, eu esqueci agora o número da passagem, lá em Efésios tem, acho que é 11, vocês vão verem, todos os santos daquele tempo, todo o povo escolhido por Deus, o que passou, o que fez, os que foram levantados, vai falar todos sobre esse povo da Galeria da Fé, que tiveram fé e cumpriram o seu chamado até o fim, amém? Feito os apóstolos fizeram, feito Maria fez e deu exemplo, e nós continuamos aqui de pé e damos o nosso exemplo também.